Bom dia a todos. Nós vamos começar hoje o nosso segundo encontro, né? Aqui do curso de Direito do Trabalho 2, onde a gente concentra os nossos estudos na formação do contrato de trabalho, suas alterações, modificações e extinções, bem como faz a análise aí de todo o direito coletivo do trabalho, ok? Na aula de hoje nós vamos começar a tratar das bases principiológicas que regem, né, a formação do próprio contrato de trabalho. É muito importante a gente trabalhar essa base principiológica exatamente porque os princípios, eles se apresentam no direito como regras de otimização do nosso direito, né? São os valores que são perseguidos pela sociedade que formam todo esse berço, né, jurídico e que conduz à interpretação das normas jurídicas, tá? Então, entender bem os princípios é importante para que, no momento em que vamos interpretar um contrato, analisar este respectivo contrato, ou até mesmo compreender, né, a lógica normativa que se aplica a esses instrumentos, é muito importante saber sobre quais bases essas normas jurídicas e esses contratos foram celebrados, né? Ou qual as bases que eles devem o respectivo respeito, né? Então, compreender essa instrução principiológica, ela é de fato muito importante. Os princípios eles são vistos como regras de otimização do direito, exatamente em decorrência da compreensão de que a norma jurídica, ou seja, a letra fria da lei, ela não é mais capaz, né, de atender a todas as modificações de nossa sociedade. Precisamos de ter regras um tanto quanto abertas que possam, né, nos casos concretos colocados a exame, se amoldar à respectiva situação, né, se adaptar àquelas novas realidades apresentadas. Não se vive mais naquela expectativa de que a lei ela é a salvaguarda para todas as demandas, né, que a sociedade estabelecer, exatamente porque enquanto, né, a sociedade caminha em passos largos, o direito, né, ele caminha em passos lentos. Então, regras de otimização como os princípios, tá, eles são importantes exatamente para saber a extensão e a forma de aplicabilidade do conteúdo normativo, né, e aqui já incluindo princípios e regras, ok? Muito bem, pessoal. O direito do trabalho, ele é, né, por sua excelência, um ramo também do direito privado, tá? No entanto, ele recebe algumas adaptações, ele tem algumas peculiaridades e características próprias de sua ciência, né? O direito do trabalho ele se concebe como uma ciência jurídica autônoma, porém, ele vê no direito civil comum, tá? No direito civil, alguma possibilidade de preenchimento de lacunas jurídicas, tá? Ao ponto de que, se pegarmos, né, o artigo 8º da Consolidação das Leis do Trabalho, lá vai estar expressamente estabelecido que, existindo alguma lacuna normativa, né, existindo lá alguma omissão dentro da CLT, o direito civil comum, né, também chamado apenas de direito comum, vai se estabelecer como base, né, para aplicação subsidiária, ou seja, nós recorremos muitas vezes ao direito civil para suprir algumas lacunas normativas existentes dentro do direito do trabalho. Para tanto, há uma necessidade de existência, né, de uma lacuna, ou seja, ausência de previsão normativa expressa por parte do direito do trabalho, uma vez que ele se concebe como uma ciência jurídica autônoma, e
Ao mesmo tempo, tem que haver uma compatibilidade entre aquele instituto que eu vou trazer do direito civil para encaixá-lo, né, aplicá-lo ao direito do trabalho. Não são todas as regras previstas dentro do Estatuto Civil, né, que têm aplicabilidade ou que se amolda às bases principiológicas que são regentes aqui, né, do direito do trabalho, ok? Exatamente por isso, né? E se a gente for fazer uma análise um pouco mais profunda, percebemos que pós reforma trabalhista, promovida aí pela Lei 13.467 de 2017, o direito do trabalho ele teve uma aproximação ainda maior, né, com o direito civil, tá? Aquelas alterações empregadas pela reforma trabalhista tiveram como um dos objetivos, né, tentar estabelecer uma certa paridade, uma certa igualdade no plano negocial, tá? Tentaram ali trazer algumas regras e princípios muito característicos do direito civil para a aplicação, né, expressa dentro do direito do trabalho, como, por exemplo, o princípio da autonomia da vontade, que foi estendido, né, dentro da perspectiva coletiva, para se falar hoje de um princípio da autonomia da vontade coletiva, quando se tem ali, né, a celebração, por exemplo, de convenções coletivas do trabalho, impedindo inclusive o Poder Judiciário, salvo vícios de forma, né, intervir nessa modalidade de negociação, intervir no mérito dessa modalidade de negociação, à exceção se o objeto negociado for um objeto ilícito ou juridicamente impossível, né? Então, nós temos aqui algumas tratativas que vêm do direito civil com mais aplicação, né, ao direito do trabalho. O que pode muitas vezes se revelar preocupante, como nós fizemos naquelas noções introdutórias, né, do direito do trabalho, que conversamos na última aula. O direito do trabalho, né, ele possui uma particularidade, ele possui uma peculiaridade muito grande, de que a vontade de contratar nem sempre é livre, né, por parte do empregado. O empregado ele precisa do trabalho para cumprir suas funções essenciais básicas, né? Ou seja, ele precisa do trabalho para suprir as suas necessidades e muitas vezes suprir as necessidades de sua família, uma vez que o trabalho muitas vezes se apresenta como única fonte de renda, de subsistência dessa figura do trabalhador, né? E por essa razão, não se pode falar de uma autonomia absolutamente livre, né, por parte do empregado no momento em que busca ali umas linhas, né, de contratação. Não sei se é a realidade, por exemplo, dos nossos alunos, aqueles com quem nós nos comunicamos nesse momento, mas, por exemplo, a gente hoje, diante de um cenário de agravada crise econômica financeira, muitas vezes não temos opção por escolher entre um ou outro trabalho, né? Muitas vezes vai ser aquele que aparecer, né? Então, essa vontade, essa liberdade contratual, ela não se verifica absoluta por parte do empregado e muitas vezes, né, se submete aí a condições não queridas, mas tão somente para suprir a sua necessidade. Então, nós percebemos que esse é um problema, muitas vezes, de trazer é, com muita força ou com muita expressão, né, algumas regras lá do direito privado, exatamente por, num primeiro plano, essa liberdade de contratação para o cargo do empregado, ele não ser expressamente absoluto, e segundo, né, porque no momento em que essa negociação se estabelece, ao contrário do que temos lá dentro do direito civil, nós não conseguimos conceber uma paridade de armas, né? Uma paridade de condições,
no momento em que vai se estabelecer a negociação, as tratativas, a convenção, o pacto laboral, né? Nós percebemos ali que o empregado, muitas vezes, ele está numa condição em que não consegue oferecer resistência, né, a uma eventual proposta que lhe for feita que não é condizente com a sua vontade. Tá? Então, nós temos ali essas perspectivas apresentadas e isso também se faz preocupante. Bom, dentro de uma estrutura contratual, que é o que nos interessa nesse momento, que é para a formação do contrato de trabalho, alguns princípios característicos são trazidos, né, do direito civil, sim, para aplicação aqui no direito do trabalho. Tá? Nós temos lá na formação do direito civil, dentro do plano contratual, princípios chamados de princípios clássicos do direito civil, dentre os quais se encontram, né, o princípio da autonomia da vontade e da liberdade contratual. Né? Nós podemos dizer que o direito civil, inclusive, né, dentro daquela ideia do voluntarismo clássico, né, ela evoluiu um pouco para se dizer e mudar essa nomenclatura de falarmos hoje de uma autonomia privada da contratação e não a simples autonomia da vontade. Né? Mas o direito do trabalho ainda trabalha com esse conceito da autonomia da vontade e da própria liberdade contratual. Quando nós falamos, né, dessa autonomia da vontade, e essa autonomia e esta liberdade também se aplica ao direito do trabalho, nós estamos falando de uma autonomia reconhecida ao empregado de se estabelecer, né, com quem contratar, o que contratar, né, e sobre quais condições contratar. Tá? Então, essa liberdade, ela é auferida, ela é concebida ao trabalhador. O trabalhador ele pode estabelecer, se pode contratar com um ou com outro, né? Claro que dentro de uma realidade como estamos vivendo aqui hoje, isso não se faz tão presente, isso não é uma característica predominante em todos os seres que vão contratar, né? Mas ele tem autonomia, né, de celebrar um contrato ou não, querer contratar ou não, né, escolher com quem contratar e também, né, estabelecer aqui o objeto do contrato de trabalho, ou seja, nesse aspecto estamos falando dentro do objeto qual a função que ele vai querer exercer, sobre qual perspectiva deseja trabalhar. Então essa autonomia, né, essa liberdade é concebida ao trabalhador. Também, dentro do plano do conteúdo, né, do contrato de trabalho, também é reconhecida parcela de liberdade ao trabalhador, ao ponto que, se fizermos a leitura do artigo 444, né, da CLT, perceberemos que o legislador seletista expressamente concebe, tá, que as partes contratantes, tanto o empregado quanto o empregador, são livres para estabelecer as regras, né, as cláusulas que vão reger toda a relação contratual. Tá? Então, percebemos, então, que esta liberdade também é deferida dentro do plano do conteúdo do contrato, né? Onde ele vai se formar, as partes têm liberdade de negociação. E dentro deste aspecto, podemos dizer, a parte é livre para poder ajustar no momento de contratar a função que vai desenvolver, a faixa salarial, né, é objeto de negociação, né? Nós vamos estabelecer ali o horário de trabalho, que muitas vezes também pode ser objeto de negociação, tá? E as cláusulas ali que vão reger este instrumento contratual podem ser objeto de livre debate. Tá? Acontece que esta liberdade, por óbvio, ela não se revela absoluta por parte do direito do trabalho. Muitas vezes, né, e aqui o Estado, a lei, ela vem numa perspectiva imperativa, né, limitar esta liberdade contratual. Ela vem limitar essa liberdade contratual, por ora,
né, às vezes, para estabelecer, dada a importância do direito do trabalho. Por isso, nós comentamos sobre esse instituto, né, a importância do direito do trabalho na aula passada. Dada a importância desse direito do trabalho, muitas vezes a lei ela vem, né, fazer intervenções no sentido de estabelecer políticas públicas de emprego e renda, né? E nesse aspecto limita muitas vezes a liberdade de contratação. Vejam só, por exemplo, o que expressa o artigo 442-A da CLT, em que a liberdade de escolha, muitas vezes, do empregador, ela sofre uma certa restrição. O artigo 442-A da CLT expressamente dispõe que o empregador não pode exigir para a contratação, né, a comprovação de experiência profissional superior a 6 meses. Tá? Então, o que está dizendo a lei, numa forma imperativa, numa forma cogente, tá? Essa lei está dizendo que o empregador, quando for divulgar uma vaga de emprego, no momento em que ele vai realizar um processo de seleção, no momento em que ele vai realizar ali uma análise curricular, né, ele não pode exigir do respectivo empregado uma comprovação superior a 6 meses de tempo de experiência. Tá? Essa intervenção da lei na perspectiva contratual, ela se dá exclusivamente para estabelecer uma política de emprego e renda, de modo que, né, a possibilidade de acesso ao primeiro emprego ela se verifique mais possível dentro dessa estruturação, né? Até porque, para se ter experiência, há uma necessidade de ter uma oportunidade de primeiro emprego. Por esta razão, né, limita-se, por exemplo, o exercício, a exigência de uma experiência prévia que seja delongada, uma experiência prévia que seja de longo prazo, né? Até porque hoje as relações contratuais, muito diferente do que eram no passado, se revelam mais efêmeras, né? Ou seja, essas relações contratuais, elas têm perdido aquele caráter da durabilidade, né? E temos visto com grande frequência empregabilidades mais precarizadas, de pouca duração, e por esta razão, né, exigir do empregado uma comprovação de longa experiência, por exemplo, uma experiência de 2 anos, pode muitas vezes inviabilizar o preenchimento de postos de trabalho com maior frequência, o que atinja a maior gama de trabalhadores. Tá? Dentro deste conceito, a liberdade contratual, ela também é limitada, né, por parte do legislador, conforme se concebe do artigo 444, né, da CLT, que ao mesmo tempo que libera, né, ao mesmo tempo que autoriza empregados e empregadores negociarem as cláusulas que vão reger aquela relação contratual, essa legislação expressamente ressalva, né, que a liberdade contratual não pode ter lugar, ela não pode violar as regras protetivas do direito do trabalho, né, as orientações, né, dos tribunais superiores do trabalho, né, as orientações das autoridades que regulamentam as relações de trabalho. Tá? Então, nós vamos estabelecer aqui, né, que esta liberdade contratual, ela sofre uma limitação pela própria principiologia do direito do trabalho e suas regras, né, normativas, que estabelecem ali uma cadeia de proteção. Como vimos lá na aula passada, né, não adianta, não há efetividade dentro do que se refere do direito do trabalho,
quando o legislador faz um esforço de estabelecer um colchão de direitos, né, de estabelecer ali uma gama de direitos ao trabalhador, com vistas a recuperar dentro de um plano jurídico um desequilíbrio que existe dentro do plano fático, né, se autorizar ao mesmo tempo que o trabalhador possa livremente dispor desses seus direitos, porque diante de um estado, por exemplo, de necessidade, diante de um estado em que o emprego se verifica, ainda que precarizado, uma realidade, uma necessidade para aquele indivíduo, ele pode muitas vezes, né, nessa perspectiva, se autorizado fosse, né, é, dispor desses direitos, e aí o direito do trabalho não atingiria a sua finalidade precípua. Tá? Então, nós temos essas características aqui que vão trazer limitações, tá, à liberdade contratual. O direito do trabalho pós-reforma trabalhista, né, dentro dessa perspectiva da autonomia de vontade, criou uma nova classe de trabalhadores, né? Também chamados de trabalhadores hipersuficientes. Trabalhadores estes que estão qualificados no artigo 444, parágrafo 1º, né? Ou parágrafo único, perdão, nós só temos um parágrafo no artigo 444, né? O parágrafo único. E esse trabalhador, disposto ali no artigo 444, classificado como hipersuficiente, ele reúne dois requisitos objetivos, né, para a sua configuração. O trabalhador hipersuficiente é aquele que, né, possuindo formação de nível superior. Qual formação? Qualquer uma delas, tá? Possuindo formação de ensino superior e auferindo renda, né, que seja igual ou superior ao dobro do teto da Previdência Social, né, no que se refere ao pagamento de benefícios previdenciários, né, esse trabalhador ele se qualifica como trabalhador hipersuficiente dentro de uma relação laboral. Tá? O que quer dizer esse trabalhador hipersuficiente? Por que entender essas classificações ela é interessante? Bom, pessoal, a primeira coisa, né, que precisamos dizer é que esse trabalhador hipersuficiente ele vai possuir maior autonomia negocial, ou seja, na celebração do contrato de trabalho ou na sua necessidade de modificação, na sua necessidade de alteração, esse trabalhador que se apresenta como hipersuficiente, ele possui autonomia negocial. Não se trata, contudo, de uma autonomia plena, uma autonomia absoluta, tá? Mas ele possui maior autonomia se comparado, né, com o trabalhador hipossuficiente, que é aquele que não tem o preenchimento, né, destes requisitos objetivos aqui listados, que são dois: formação de nível superior, renda igual ou superior ao dobro do teto da Previdência Social. Esse dobro do teto da Previdência Social, hoje a Previdência está em 4.900 e alguma coisa, seria ali, né, aproximadamente, perdão, 5.900 e alguma coisa, nós teríamos ali aproximadamente, tá, algo em torno de R$ 12.000, tá, que seria ali o teto, o dobro do teto da Previdência Social, ok? Esse trabalhador, dentro do plano da maior autonomia negocial que possui, nós podemos falar que eles possuem, tá, a mesma autonomia negocial que possui, né, os sindicatos profissionais de categoria, tá?
ou seja, tudo aquilo que pode negociar. O sindicato profissional da categoria também pode negociar o trabalhador hipersuficiente. A diferença se dá é que essa negociação feita pelo trabalhador hipersuficiente, ela se dá de forma direta com o empregador, né? Se trata de uma negociação interna, né? Uma negociação que vai se verificar de forma direta com o empregador, sem a intervenção de nenhum ente sindical. Então, vamos, por exemplo, aqui, dar uma ilustrada aqui, vamos exemplificar essa situação. A Constituição da República de 88, né, ela expressa, dentro do artigo 7º do texto constitucional, que trabalhador e empregador, né, podem negociar uma redução de salário com redução proporcional da jornada de trabalho ou não necessariamente. Tá? Nós vamos ter ali a possibilidade de negociar uma redução salarial. Bom, esta previsão concebida no texto constitucional vincula a validade dessa negociação a um plano coletivo. Ou seja, o empregado somente poderia negociar com o empregador, tá? Negociar com o empregador uma redução de sua jornada de trabalho, tá? Se o fizesse juntamente com o sindicato profissional da categoria, tá? Por que que isso é importante e por que é interessante entendermos isso? Porque reconhece o legislador constitucional que o empregado sozinho, o empregado dentro de sua concepção individual, tá? Esse empregado não tem condições, não tem paridade de armas para negociar, né? Negociar diretamente com o seu empregador. Ele não teria força, capacidade de resistência. No entanto, quando ele está assistido pelo sindicato profissional da categoria, e esta negociação ela vai se estabelecer entre empregador e sindicato, né, nós conseguimos perceber que esta igualdade, né, ela se verifica, né? Então, se de um lado eu não tenho, né, uma paridade de negociação com aquele sindicato e, perdão, com aquele empregado e o respectivo empregador, eu consigo conceber, né, essa paridade de negociação com o sindicato e com o empregador, ok? Então, nós temos ali essa perspectiva apresentada. Muito bem. Quando nós falamos que essa liberdade, então, conferida ao empregado hipersuficiente, ela não é absoluta, é porque, ao reconhecer, né, ao empregado hipersuficiente as mesmas possibilidades negociativas do sindicato da categoria, eu consigo, por exemplo, atender à previsão constitucional, tá? Quando eu disse lá que a redução de salário não pode ser negociada pelo empregado hipossuficiente diretamente com o seu empregador, exigindo que o texto constitucional, né, faça, exigindo o texto constitucional que essa negociação se estabeleça entre empregador e sindicato, em se tratando do empregado hipersuficiente, esta negociação ela pode existir e terá validade, porque o legislador, né, estabeleceu aqui
maior autonomia negocial para essa classe de trabalhadores, entendendo que, por ter formação de nível superior e por receber um bom salário, né, teria ali restabelecido a paridade negociativa. Então esse empregado poderia livremente dispor sobre as prerrogativas de seu contrato, tá? Essa perspectiva, pessoal, essa situação específica, tá? Ela é objeto de críticas, mas também não se revela absoluta. As mesmas limitações impostas aos sindicatos profissionais de categoria também se aplicam ao empregado hipersuficiente, tá? Para entender esta perspectiva, é necessária a leitura, pessoal, de 2 diplomas normativos. É necessário a leitura ali de 2 dispositivos contidos na CLT. O artigo 611-A, tá? E o artigo 611-B, ambos da CLT. O artigo 611-A estabelece de forma exemplificativa, não exaustiva, tá? E tão somente enumerativa, as matérias que podem ser objeto de negociação por parte dos sindicatos profissionais da categoria. De igual maneira, essas matérias também se aplicam ao empregado hipersuficiente. No artigo 611-B da CLT, estão as regras que são juridicamente indisponíveis à negociação, tá? Estamos dizendo, então, que as matérias constantes do artigo 611-B da CLT são regras proibitivas, são regras que não autorizam a negociação por parte do empregado. O empregado nem o sindicato, ambos, né, não podem negociar as matérias listadas no artigo 611-B. Esse rol do artigo 611-B, ao contrário do artigo 611-A, é um rol taxativo, é um rol numerus clausus, tá? É um rol que não admite interpretação extensiva ou aplicação analógica, tá? Então, estamos ali um rol fechado. Nessa linha de raciocínio, pessoal, a gente consegue conceber o seguinte: se o artigo 611-A é um rol meramente exemplificativo e um artigo 611-B é um rol taxativo, tá? Tudo aquilo que não encontrar assento, ou seja, tudo aquilo que não se encaixar no rol do artigo 611-B, é lícito a negociação, ok? Então, tudo aquilo que não se encaixar no artigo 611-B da CLT, né, nós temos ali a possibilidade de ser negociado, tá? Negociado pelo empregado hipersuficiente, negociado pelo sindicato profissional da categoria. No que se refere, pessoal, ao empregado hipersuficiente, muito importante a gente fazer uma observação, né, que é a seguinte: o empregado hipersuficiente, pessoal, ele não pode negociar diretamente com o empregador, tá, condições que lhe retirem, tá, a sua característica de trabalhador hipersuficiente. Isso significa que o conceito, né, de hipersuficiente, ele tem que ser observado desde do momento da negociação até o momento da execução daquela negociação, tá? Então, por exemplo, se eu sou um empregado hipersuficiente
e posso negociar reduções salariais, se eu estabelecer uma negociação com o meu empregador de uma redução salarial, e essa redução salarial é tão expressiva que vai me retirar, né, a característica de trabalhador hipersuficiente, porque eu caio, eu saio, né, daquele requisito objetivo de receber o dobro do teto da Previdência Social, eu posso, no momento da negociação, ainda ser trabalhador hipersuficiente, mas no momento da execução eu deixei de ser. Então, dentro dessa característica, há uma quebra, há uma ofensa nessa ideia da maior autonomia negocial estabelecida a esse empregador. De modo que essa negociação somente se fará legitimada, somente se fará reconhecida e válida, né, se houver necessariamente a intervenção do sindicato profissional da categoria, mesmo se tratando de empregado hipersuficiente. Tá? Não se esqueçam disso, então, o trabalhador hipersuficiente de uma relação não pode, né, realizar uma negociação que seja, né, que lhe retire as condições que o tornaram um trabalhador hipersuficiente. Ok? Pessoal, nós estamos com apenas 1 minuto, essa conexão vai cair. Eu solicito a vocês, né, que ingressem aí no mesmo link compartilhado no grupo, tá? Para a gente dar continuidade às nossas aulas aqui, ok? Alguém teria alguma pergunta a me fazer sobre isso que foi exposto? Queira tecer alguma consideração? Vamos lá. Alguém? Não, tranquilo. Tranquilo?